pra cima, vamos falar dos jogos dessa noite que acabaram de terminar. Palmeiras venceu o Fortaleza e venceu bem demais, 3-0. E aquele 3-0 que logo no comecinho do jogo a gente já sabia o que viria pela frente. Um Palmeiras muito tranquilo, muito seguro, mais uma vez, torcida feliz. André Donk, é impressionante esse Palmeiras. Tem lances polêmicos também pra gente falar, tá? E é claro que a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra vocês também, e a gente vai falar com a Renata Ruel, que também vai dar a opinião dela no lance, no comecinho do jogo, um pênalti dado para o Palmeiras. Fala, Donk, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Marcela? Sempre um prazer estar contigo, com meu amigo Elton também, um prazer estar com ele. Um abraço também aos fãs e às fãs de esporte. Disse tudo, assim, uma vitória incontestável. Se você olhar estatísticas, sugere um equilíbrio maior do que, na verdade, não foi. O Palmeiras foi dominante na partida e assim, foi uma partida de encher os olhos não só pelo placar, num jogo que, sinceramente, poderia acontecer em fases mais adiante pela seriedade do trabalho das duas equipes. Acho que é muito cedo um Palmeiras e Fortaleza. Acho que o 3-0 diz muito mais sobre o Palmeiras do que o Fortaleza. Foi uma atuação incontestável, em diferentes frentes. Assim, a gente vai falar de um coletivo muito forte, de um Palmeiras que, quando teve a bola, soube se impor. Quando um Fortaleza tentou ser o time mais buscando a reverter a desvantagem, já que estava 2-0 muito cedo, o Palmeiras mostrou contra-ataque. É num escanteio do Fortaleza que nasce uma bola que o Palmeiras vai lá e acerta na trave com o Rafael Veiga. Então, é um time de muito repertório. O Arthur, que vem se firmando como titular nessa equipe, não pôde jogar. Já jogou pelo Bragantino na Copa do Brasil, o regulamento não permite. O Tabata entrou muito bem, não só pelo gol, mas pela dinâmica. O Mike construindo por dentro. Eu acho que a gente pode elogiar muitos elementos táticos, individuais, coletivos. É um Palmeiras que deu a mostra mais uma vez. É muito forte em tudo que disputa. É impressionante mesmo esse Palmeiras, inclusive antes do gol, que foi o gol de pênalti, né, que foi muito no comecinho da partida, a gente já viu o Rafael Veiga ali com aquele chute, um chute também que passa muito perto do gol do Fortaleza. Elton Serra, muito boa noite. Se Fortaleza é aquele time, ó, esse é o pênalti, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa polêmica, porque foi lance polêmico. Mas o Palmeiras é aquele time que os adversários já entram, principalmente quando é no Allianz Parque, pensando, meu Deus do céu, o que vem pela frente nesse time do Abel Ferreira? Bom, Marcela, boa noite, meus amigos, para você, para o André Donk, para todas e todos os fãs de esporte. De fato, esse é o retrato. Concordo com o André Donk quando ele fala que o Fortaleza poderia chegar fases mais adiantes, por conta até de estar acostumado a esse tipo de competição, mas o Palmeiras também está, né? O Palmeiras, que se tornou uma equipe consolidada nos pontos corridos na temporada passada, já estava acostumado a jogar esse tipo de jogo. É um time que não se pode vacilar numa bola parada. Tudo bem, o Wagner Magalhães, para mim, erra. Eu acho que, para a maioria, né, acabou errando na marcação do pênalti que o Veiga fez 1-0. Mas o Fortaleza não mudou sua postura quando sofreu o primeiro gol e o Palmeiras perseguiu, né, esse seu sistema até o final. E conseguiu fazer o segundo gol, que aí a gente já falou diversas vezes, né? A melhor bola parada, talvez, da América do Sul. É um time que tem muito repertório na bola parada. O Gustavo Gomes é um jogador que ataca nas três frentes dentro da área, né? No primeiro, no segundo pau, no centro também. É um jogador que aparece muito bem atacando a bola, que o Tabata conseguiu aproveitar. E o Palmeiras depois fez o jogo que a gente está acostumado a ver. Controla através da posse, enfrentou um Fortaleza que tentou jogar nesse jogo direto. E aí a gente pode até discutir, né, essa proposta do Vojvoda, que mais uma vez acabou não dando muito certo fora de casa, mas foi um resultado onde um time jogou melhor e acabou construindo uma grande vantagem. Não esperava esses 3-0, não esperava uma vantagem tão grande para o jogo da volta. Mas a gente sabia que tinha um time melhor nesse confronto, não nessa distância que o placar mostrou. Pois é, tem o Rafael Veiga fazendo o gol de pênalti, depois o Tabata, o gol vai pro Tabata, tá? O Gustavo Gomes parece que manda ali pra dentro, mas já tinha entrado a bola, então o gol ficou com o Tabata. E depois o Richard Rios também deixa o dele no finalzinho da partida, já no segundo tempo. E aí 3-0 é realmente uma vantagem muito grande para a partida da volta. O Vojvoda começa a mostrar também certa
fragilidade nesse time do Fortaleza. É um Fortaleza que começa o Campeonato Brasileiro de uma maneira diferente do que a gente via, não falando do ano passado, porque tinha a Libertadores, e aí foi muito, muito complicado. O Fortaleza agora na Sul-Americana poderia estar apresentando um futebol melhor, que a gente acostumou a ver, mas é um Fortaleza que chega aqui e deixa 3 para o Palmeiras de desvantagem. É complicado. O placar fica muito pesado para reverter, ainda mais diante de uma equipe tão sólida. O Palmeiras, quando joga mal, ele vence, ou ele pelo menos empata. Ele consegue ter resultados, muitas vezes, que a atuação não entrega. Então é muito difícil imaginar que o Palmeiras vai tomar 3 gols. A gente tem um jogo ruim do Palmeiras nos últimos, sei lá, 12 meses, que foi contra a final contra a Água Santa no jogo de ida. É inimaginável pensar que o Palmeiras vai sofrer qualquer tipo de reversão de resultado pela regularidade, né? O que pesa também no Fortaleza, e acho que não pode ser descartado, é o time da Série A que mais vezes jogou nessa temporada. Hoje foi o 35º jogo, a gente está falando de maio e de começo de Brasileirão. É muita coisa. E sem mencionar no aspecto que os times do Brasileirão, e eu falo uma questão estatística, eles estão quase todos concentrados no eixo sul-sudeste. Certo. Então o Fortaleza, toda vez que joga fora de casa, é praticamente fazendo viagens longuíssimas. É verdade. Então isso acaba pesando muito, é difícil. O Fortaleza, eu acho que ele é um dos candidatos à Sul-Americana, então a tendência é fazer uma competição longa. Lógico que uma eliminação na Copa do Brasil pesa cedo, sobretudo financeiramente. Mas talvez até pensando no aspecto de calendário, até possa ser interessante para dar uma suavizada num time que tem como meta, a princípio, brigar por G8 e ir longe na Sul-Americana. Para mim é um dos 3 principais candidatos ao título da competição. Pois é, aquele Fortaleza, né, que quando pensa no sorteio e pegar o Palmeiras, pensou, putz, logo o Palmeiras, e é o Palmeiras, né? O Palmeiras do Rafael Veiga. A gente tem a estatística dessa partida e a gente já vai falar do Rafael Veiga também, porque é impressionante o que o Rafael tem jogado com a camisa do Palmeiras. O Palmeiras com 55% de bola, 45% do Fortaleza, no intervalo estava 50-50, então não há uma diferença muito grande. Passes certos, 442 a 367, 18 chutes do Palmeiras e 6 certos, o Fortaleza 12 a 5, então uma partida com muitos chutes, né? Inclusive chutes certos. Grandes chances, 5 para o Palmeiras, uma grande chance para o Fortaleza, 5 escanteios para o Palmeiras, 4 para o Fortaleza e desarmes 15 a 10 nesse jogo de ida. Ou seja, o Palmeiras realmente saiu na frente em todos esses itens que a gente está vendo aí na tela e é um Palmeiras do Rafael Veiga. É impressionante como o Rafael Veiga voltou a ser aquele cara antes da lesão. Ele teve uma grave lesão no ano passado. A volta ficou aquela instabilidade, que também é algo muito natural para um jogador. E agora a gente consegue dizer, se ele não está igual ao que ele foi na temporada passada, antes da lesão, ele está melhor. Eu acho que está no mesmo nível. Assim, é lógico que o recorte da temporada ainda é muito curto. A gente está falando de início da temporada, onde não afunilou nas principais fases das competições de mata-mata. Mas ele é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 5 gols a mais do que qualquer outro jogador. Ele é o garçom do time, é o cara que mais cria chance, sem falar na contribuição sem bola, de um craque solidário, acho que dá para colocar dessa forma. Aliás, é muito a conceito do time do Abel. Sinceramente, na posição dele, é que a gente vai falar de posições diferentes. Eu não vejo ninguém jogando mais bola do que ele no Brasil. Olha, não acho exagero mesmo o que o Donk está falando. Elton, também quero a tua opinião. Você acha que hoje Rafael Veiga é o jogador mais importante do Brasil? A gente fizer um recorte recente, é um jogador que recuperou o que já havia mostrado na temporada passada, durante boa parte dela, antes da lesão. Essa formação que o Palmeiras usou, por exemplo, né, a gente tem visto o Dudu jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, até o Arthur vinha jogando pelo lado direito, o Tabata também fez essa função, trazendo para a perna esquerda, né, um jogador canhoto, assim como o Arthur. O Veiga, nesse corredor central, é onde ele joga melhor. Ele tem se movimentado menos lateralmente, né, porque o Mike foi titular, o Mike... Lembremos, né, na temporada passada, o Mike foi usado como ala, jogando numa segunda linha, até num 4-2-3-1 mais avançado. Então, o Mike está muito habituado a jogar naquele corredor pelo lado direito, já que o ponta canhoto, né, o Tabata, o Arthur, trazem para dentro. E aí ele tem esse corredor. E tem também a movimentação do Gabriel Menino, que também já foi um jogador utilizado como lateral, jogando um pouco mais pelo lado. Ou seja, o Veiga ele está bem abastecido por jogadores que fazem muito bem os lados do campo. Então ele joga numa região onde ele consegue render muito melhor, né?
E eu acho que com esse caixa de time, com o Gabriel Menino ao lado do Zé Rafael protegendo a defesa e também construindo o jogo, e esses lados do campo bem abastecidos, aí eu acho que ele está numa posição bem confortável. E é nessa posição que ele rende melhor. E sem sombra de dúvidas, né, pela regularidade, acaba sendo o principal jogador, não só na posição dele, né, no futebol brasileiro, mas também dentro de um contexto geral. Um jogador que tem sido efetivo para a sua equipe. Ô Dom, você acha que é o momento mais maduro desse time do Palmeiras com o Abel Ferreira? É o melhor momento que a equipe tem com o treinador? Ainda eu prefiro esperar a sequência da temporada, porque o Campeonato Brasileiro de 2022 agora foi um absurdo, assim, a regularidade do time dominando de ponta a ponta. Então, eu prefiro esperar, até porque a gente está no momento de transição, mas de mudança do time muito impactado, com 2 saídas importantes do Danilo, do Scarpa. E aí, quando a gente fala do quanto que evoluiu o time, do quanto que ele é maduro... Sim. Você perdeu bola de ouro, você perdeu um cara como o Danilo, que hoje o Palmeiras não tem a característica, e ele consegue suprir essas ausências. Voltando o Rony ao posicionamento original, né, o cara sendo mais a referência, eu gosto muito dele dessa forma. Num primeiro momento, voltando, né, para colocar o Endo, que a coisa não deu tão certo. Agora o Rony volta indo muito bem, o Veiga jogando centralizado, e eu concordo com o Elton, eu gosto mais dele nessa função. Você tem a volta do Gabriel Menino inserido num contexto diferente do que joga o Danilo, e aí a gente tem que enaltecer demais o Zé Rafael, que é um baita de um jogador, que dá todo o equilíbrio para esse meio de campo. O que eu acho que a gente pode falar dessa maturidade do Palmeiras é de conseguir driblar as dificuldades, porque ele teve ausências tão grandes com a saída do bola de ouro, simplesmente. E ele consegue manter o nível. E assim, hoje a gente fala do Veiga, melhor jogador do país, né, na posição dele, talvez o mais importante de uma forma geral. Se ele sair, eu não acho que o Palmeiras vai ser mais fraco do que isso. Não porque o Veiga não contribui tanto assim, pelo contrário, a gente acabou de enaltecer. Mas é uma dinâmica, é um mecanismo que funciona tão bem que ele vai dar sequência. Eu só não digo que ele está mais maduro, evoluindo ainda mais, que eu prefiro esperar momentos mais decisivos da temporada para ter uma resposta mais concreta em relação a isso. Pois é, mas justamente por isso, e não pensando em resultados, não pensando em títulos, Dom, que eu penso em um Palmeiras no momento mais maduro, justamente por conta dessas substituições. É uma substituição que no começo da temporada você fica pensando assim, será que esse Palmeiras vai conseguir substituir o Scarpa e o Danilo? Eu conversei com a Leila aqui no começo do ano e a gente via a aflição dela para fazer essa substituição desses jogadores. Mas aí consegue chegar, outros jogadores conseguem chegar e conseguem fazer essas substituições e é de uma maneira tão natural, tão orgânica, para usar uma palavra da moda, Elton, que eu penso em um Palmeiras muito maduro, inclusive no momento mais maduro desse Palmeiras com Abel Ferreira. Mas eu quero a tua opinião, o que é que você acha? Eu acho que tem um detalhe bem interessante de tudo isso que você falou, Marcela, que essa maturidade vem com a consistência tática do time. Quando você entra numa equipe organizada, onde todos estão entendendo, não só titulares, né? O Palmeiras muitas vezes na temporada passada teve que abrir mão do time titular por conta da sequência de jogos e com a equipe alternativa você vê as ideias, né? Todas aplicadas no campo. Então, em chegar num elenco como esse, o exemplo do Richard Rios, que é um jogador que entrou e não sentiu, né? É um jogador que tem muita personalidade, mas isso ajuda muito pelo time encaixado. Ele entra, os jogadores ao redor já entendem muito bem como funciona o sistema, ele consegue se acostumar um pouco mais rápido. No caso da saída do Scarpa, o Palmeiras tentou se antecipar no mercado trazendo o Tabata. Ele teve uma fase de adaptação, acho que demorou demais, inclusive, para se adaptar. E aí tem uma adaptação não só ao sistema, né? A adaptação também volta ao Brasil, toda aquela coisa que a gente já está acostumado de um jogador que chega no meio de uma temporada e tem que lidar com todas as dificuldades que essa temporada impõe aqui no nosso país. O Arthur, já acostumado, encaixou mais rápido. Tem características diferentes da do Scarpa, tem menos construtor, é mais finalizador, é mais do 1 contra 1, mas não muda muito o sistema, porque o sistema tá bem consolidado. Eu acho que a maturidade vem disso aí também. E aí a gente vai, de novo, né, Marcelo? A gente fala aqui várias vezes, vamos nos bater sempre no assunto tempo de trabalho. E de 2020 para cá, o Palmeiras amadureceu uma forma de jogar, que facilita muito quem chega e se tiver qualidade, com certeza vai manter o nível da equipe.
É verdade. Olha, a gente tem números interessantes do Palmeiras nessa temporada jogando no Allianz Parque. Vamos colocar, então, são 14 jogos com 11 vitórias e 3 empates. O aproveitamento do Verdão jogando em casa é de 85,7%. São 28 gols marcados, a média de 2 gols por jogo e sofridos 7, 0,50. A última derrota foi em 3 de julho de 2022. Pense numa torcida desacostumada. Pense numa torcida desacostumada a perder. É essa a torcida do Palmeiras. Quando tá em casa, todo mundo indo para lá para lotar o estádio e comemorar demais. É para lá que a gente vai. A gente vai conversar agora com o Vinícius Nicoletti e ele vai trazer um pouco mais do clima no Allianz Parque. Ô Vinícius, é uma torcida que está acostumada, já chega aí querendo saber, né? Vai ser de quanto? Vai ser de quanto hoje a nossa vitória? É bem isso, viu, Marcela? Boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras conseguiu mais uma vitória aqui, a torcida que compareceu, 32 mil torcedores, pouquinho mais. Claro que o horário do jogo também atrapalhou bastante a presença da torcida, 7 horas da noite, horário que o torcedor ainda está se locomovendo e com toda a dificuldade que tem na cidade de São Paulo. Mas como você destacou aí, Palmeiras 14 jogos de invencibilidade no Allianz Parque e não perde em casa desde julho do ano passado. São 29 jogos, essa é a maior série invicta desde que o estádio foi inaugurado em 2014. Quebrando uma invencibilidade de 13 jogos do Fortaleza, não é uma vitória qualquer, o Palmeiras se impôs desde o início da partida, quebrou essa invencibilidade, que era a maior de um time da Série A. Agora, essa invencibilidade passa para o Palmeiras, 12 jogos sem perder, é assim que o Palmeiras vai para o clássico contra o Santos, depois tem a 4ª rodada da Libertadores fora de casa. A grande dúvida por aqui, antes da partida, né, era quem seria o substituto do Arthur, que encaixou muito bem na equipe, já ganhou a posição de titular, e aí ficava a dúvida, será que ele entra com o Endrick, desloca o Rony para a ponta, vai com o centroavante lá na frente, ou entra o Tabata, que não jogava como titular desde a semifinal do Campeonato Paulista contra o Ituano, quando ele se machucou no comecinho da partida. Então, era essa a dúvida, ele optou pelo Bruno Tabata para não mexer muito no esquema, até porque o Tabata, o Arthur faz essa função também de recomposição, de marcação ali pelo lado direito ao lado do Mike. O Palmeiras não tem ainda o Marcos Rocha e o Tabata também fazendo essa função. Mas no segundo tempo colocou o Luiz Guilherme, o garoto que veio da base, e ele numa arrancada ali já mostrou por que veio, 17 anos, mais uma revelação do Palmeiras, mostrando que quer espaço também nessa equipe. O Palmeiras com muitas revelações, além do Endrick, John, o Fabinho que entrou no meio campo, o Luiz Guilherme, jogadores que estão chegando aí para reforçar esse time do Palmeiras, para compor o grupo, e vem muito bem. Então o Palmeiras sai com essa vitória, daqui a pouquinho que vem na zona mista a gente vai acompanhar as entrevistas dos jogadores, e com essa vitória, mais uma em casa e agora com essa vantagem. Pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim avança às quartas de final da Copa do Brasil. Então daqui a pouco a gente volta daqui, Marcela, falando um pouquinho mais desse clima e também das informações. Aliás, te falar mais uma informação aqui antes de devolver para você, que o jornal espanhol divulgou o interesse do Barcelona na contratação do Rafael Veiga, que é um dos principais jogadores do Palmeiras aí nas últimas temporadas, e já começou o ano muito bem, com 10 gols em 21 jogos agora. Palmeiras diz que não recebeu nenhuma proposta e não tem interesse em negociar o jogador, especialmente nessa janela de transferência. Não tem isso, esse pensamento, porque desmontaria a equipe. Então o negócio dificilmente vai sair, mesmo se essa proposta chegar ao Palmeiras. Claro que é uma proposta que mexe com o jogador, uma proposta do Barcelona, mas o Palmeiras não tem interesse em negociar, inclusive quer renovar o contrato do Rafael Veiga, que vai até o final de 2024, quer estender até o final de 2027. Então essa é mais uma informação daqui. Palmeiras não recebeu proposta e não tem interesse em negociar Rafael Veiga, pelo menos nessa janela de transferência. Marcela.
Boa, Vini. Eu também não teria não, viu? Também não teria nenhuma vontade de negociar o Rafael Veiga com nenhum outro clube, mas é claro que é muito difícil. Hoje saiu essa informação que o Vinícius Nicoletti está nos passando, né, lá na Espanha. A imprensa espanhola está falando de Rafael Veiga, que seria uma opção e uma opção um pouco mais barata quando a gente pensa em Barcelona, mas é claro que quando a gente pensa em Barcelona e na vontade do jogador, o negócio fica muito diferente. A Leila, ela se arrependeu demais da saída do Danilo, principalmente, porque do Scarpa ela disse, eu não tinha o que fazer. Eu tentei conversar com ele, mas era um sonho da vida dele ir embora, jogar uma Premier League, então eu não tinha nenhuma opção. Do Danilo, ela fez de tudo, mas acabou não tendo também nenhuma outra opção. O Danilo queria também fazer esse movimento. E quase que ela perde o time, né? Porque teve ainda aquela oportunidade dele poder ou não ir para o Arsenal, acabou indo para o Nottingham Forest, está ao lado do Scarpa. Vamos ver o que vai acontecer também na próxima janela de transferência. Agora, Barcelona para o Rafael Veiga, se ele não vai bater lá na porta, se ele receber realmente essa proposta, ou o Palmeiras, se ele não bate na porta e fala, Leila, me ajuda que eu te ajudo. E já ajudou bastante, né? E assim, é complicado, né? Porque é uma oportunidade que passa a estar muito grande na vida do jogador. Só precisa ter calma, porque a gente está chegando no fim de temporada, o Barcelona já ganhou o espanhol, acabou os assuntos ali do campo. Na Espanha, se a gente levar a sério todos os nomes que saem na imprensa, Barcelona e Real Madrid chegam com 57 jogadores cada um para a próxima temporada. Então é sempre muito esse período de especulação. Me pegou com muita surpresa esse tipo de informação. Acho que o Veiga é um baita jogador, mas assim, dentro do contexto que ele joga para um Barcelona no momento atual, acho que é uma diferença significativa ainda. Então, não sei se é o cenário ideal ainda, pensando pro Barcelona. Pro Veiga, sem dúvida nenhuma, né? Apesar do momento que ele vive no Palmeiras, mas vamos esperar. Se tem algo mais concreto que pinte, mas assim, apesar de colocar dessa forma, o Veiga continua sendo um jogadoraço. Acho que a gente já está discutindo em que patamar que ele está na história do Palmeiras, entre os grandes meias da história do clube, pela regularidade, pelos títulos que ele conquistou. E eu pensando em substituição, a gente acabou de falar, né? Como o Abel consegue substituir grandes jogadores da sua equipe depois de um tempo, depois de uma certa adaptação, com uma tranquilidade. Eu acho que isso não aconteceria mais com o Veiga, Elton. A gente fala muito, substitui um aqui, coloca outro ali, mas com o Veiga agora, substituir o jogador, tá complicado. E aí você desmonta uma estrutura em menos de uma temporada, perde Danilo, perde o Scarpa, perde o Veiga, e aí fica o Zé Rafael, o Dudu, se a gente for colocar esse quinteto de meio campo, né? Então é claro que o Palmeiras até sentiu dificuldades, não foi fácil substituir o Scarpa também, né? O Scarpa cresceu na temporada com a lesão do Veiga, e aí assumiu responsabilidade. E depois os dois, né, se entenderam muito bem juntos. Então, não foi fácil também substituir o Scarpa. Por mais que seja uma posição em que você pode mudar a característica, né, tirar um meia construtor e colocar um ponta, como aconteceu com esse time do Palmeiras, e o time manter a consistência. No caso do Veiga, o Veiga é um cara que atua mais na faixa central, é o cara que constrói mais. O Zé Rafael é um jogador que já se adaptou a uma função até de primeiro volante, então o Zé Rafael começou, né, como meio armador, muitas vezes pelo lado do campo. É muito difícil hoje você tirar ele dessa posição para ele se tornar o cara para abastecer os três da frente. Sente-se muita falta de um jogador como esse em caso de saída. Mas eu tô com o Donk, viu? Até o Lucas Lima já foi cogitado no Barcelona, então... lógico que nesses momentos assim de intertemporada começam a aparecer mais essas especulações. Não que o Rafael Veiga não mereça, né? É um jogador de 27 anos, é um jogador que só atuou no futebol brasileiro, é um movimento que a gente vê muito pouco acontecer, né? Um jogador nessa idade e apenas com experiências no Brasil sair para um clube de ponta do futebol europeu. Talvez o mercado esteja mudando, mas não tem sido uma tendência do futebol brasileiro nos últimos anos. Pois é. Ô, Elton, mas o Lucas Lima estava jogando muito quando ele foi especulado no Barcelona. Vamos combinar. Inclusive, depois tem aquela queda, né? Depois ele acaba tendo uma queda muito grande no futebol. É verdade. Que o Veiga não fique focado nisso, não pense nisso. Se vier, vem. E aí depois ele vê o que é que vai fazer da vida. A gente segue falando desse jogo. E o Tabata hoje? Ele foi a grande surpresa. Vocês imaginavam que o Endrick poderia entrar no lugar do Arthur?
Ou vocês concordam com o Abel Ferreira que não dá para tirar Rony do lugar onde ele está hoje para fazer essa substituição, para colocar o Endrick? Você colocaria o Rony em uma outra posição, porque ele está fazendo isso muito bem. Eu admito que eu gosto mais do Rony centralizado, sendo esse centroavante de muita mobilidade. Embora ele possa entregar em outras funções, e aí você tem o Endrick, que acho que seria bom ter oportunidades também. Eu imaginava o Endrick ou o Flaco Lopes, com o Rony sendo descolocado. Foi uma surpresa para você? Mim foi uma surpresa o Bruno Tabata. E uma surpresa agradável. Eu gostei muito da partida dele, não só pelo gol, né? Até o gol meio chorado ali, né? Você lembrou bem. No começo até parecia que era do Gustavo Gomes, mas nitidamente foi do Tabata. Aliás, não fazia 8 jogos sem fazer gol. O último tinha sido em janeiro, só um gol na temporada. Esse foi o segundo. Mas ele foi muito bem associando pela direita ali, com o Mike indo muito por dentro na construção e ele sendo muito acionado nos primeiros minutos, né, quando o Palmeiras constrói a vantagem do 2-0, aparecendo muito bem, né, combinando bem com o Mike, mas apesar dessa boa atuação, voltando a receber uma oportunidade depois da lesão e tudo mais, né? Eu não vejo ele brigando hoje com o Arthur. Para mim, o time ideal do Palmeiras é Veiga, Rony, Arthur e Dudu, né? O Dudu na esquerda, o Arthur na direita, Dudu na esquerda, Rony centralizado e o Veiga por trás. Acho que o Arthur tem um encaixe perfeito com esse time do Palmeiras. Era a contratação que fazia total sentido, mas assim, para um time que sinceramente vai brigar por tudo, e ele é um... Se você falar top 3 de favoritos para todas as competições, em todos vai ter o Palmeiras nessa listagem. O Tabata vai ser muito utilizado, de qualquer forma. Então é uma boa notícia. E até do detalhe que o Nicolete trouxe dos garotos que vão sendo inseridos, eu acho que esse começo de temporada ele traz uma resposta para muita gente que pudesse pensar: o elenco do Palmeiras não é tão profundo assim, talvez não dê para brigar, mas você vê Vanderlan indo muito bem, você vendo o Garcia entrando, o Fabinho. Acho que o Palmeiras tem um elenco, uma profundidade muito maior do que se imaginava. Pois é, tem o Richard Rios, o Lopes, assim, a gente consegue ver, né? É claro que hoje foi algo diferente. Quando o Richard Rios entra, já estava 2-0, então já era um jogo mais controlado. Ainda assim, né? Ele também se encaixa muito bem quando ele entra. Agora, falando ainda do Tabata, Elton, você acha que ele pode... Tá, tudo bem. Eu acho que o Arthur segue como titular também, quando ele puder jogar. Mas na Copa do Brasil, ele fica com a vaga, o Tabata? Eu acho que sim, né? É um momento, né, do Palmeiras olhar para essa competição sem o Arthur, porque o Arthur já jogou pelo Bragantino, e o Tabata ele tem essa característica... Ele não é um ponta, aquele cara que vai para 1 contra 1, vai driblar e vai finalizar. Ele constrói mais, recompõe muito bem. Achava que ele seria titular não só por conta de manter o Dudu pelo lado esquerdo, ele se reacostumar nessa posição, nessa função, ter mais minutos jogando nessa função, por mais que muitas vezes, né, até com o próprio Arthur, ele inverta em alguns momentos do jogo para confundir a marcação. Mas o Fortaleza, por exemplo, não teve o Bruno Pacheco hoje, que é um lateral esquerdo de ofício. O Fortaleza jogou com uma linha de 4, né? O Tinga pela direita, o Brites e o Tite, e o Lucas Crispim fez a lateral esquerda. O Crispim estava acostumado a jogar num 3-5-2 mais avançado. E como o lateral esquerdo não funcionou bem. Então essa dobra ali que fez muito bem o Abel, adiantando um pouco mais, né, o Mike para construir, e o Tabata trazendo, arrastando, né, o Crispim para dentro na marcação, proporcionou também muitas jogadas por ali. Eu acho que ele pensou também taticamente nisso. E o Dudu, pelo outro lado, no 1 contra 1 seria importante, porque o Tinga é um jogador que sobe um pouco menos do que o Crispim, fecharia como um terceiro zagueiro, e tem o Pikachu também, que teria que se preocupar mais para marcar o lado direito da defesa do Fortaleza, com o Dudu jogando por ali. Então acho que, taticamente, pensando para o plano de jogo dessa partida contra o Fortaleza, funcionou muito bem. Mas sem sombra de dúvidas, né, olhando para a sequência da Copa do Brasil, não tendo o Arthur, ele acaba sendo uma ótima opção, apesar de também achar que esse trio com o Endrick, o Rony e o Dudu, a depender do adversário, pode ser a melhor opção. Hoje, com uma linha de 4 mais sustentada, né, da equipe do Fortaleza, você ter um ponta que constrói mais, como foi o Tabata, funcionou. Mas pode não funcionar contra equipes que se atiram um pouco mais e você tenha que ter jogadores de maior velocidade, né?
para atacar o espaço, principalmente nos contra-ataques, como o Palmeiras muitas vezes faz, com uma linha de 3 atacantes com maior movimentação. Então o Endrick pode entrar muito bem. Eu acho que são alternativas interessantes, né? Mesmo não tendo o Arthur, que se encaixou muito bem nesse time. O negócio é encontrar time que vai para frente, para cima desse Palmeiras, né? Pelo menos aqui no Brasil fica muito difícil. Eu acho que o treinador olha para o Palmeiras, opa, é o Palmeiras, espera aí, calma. Vamos lá voltar para o Allianz Parque, zona mista, Richard Rios acabou de falar e a gente mostra para vocês. Fala um pouquinho da sua posição especificamente, porque o Palmeiras tem trabalhado mexendo nas peças, né? Você entra com muita frequência, agora com o Zé Rafael, o menino Fabinho. Como tem sido lidar com essa troca de posições ao longo do jogo nas substituições? Vocês se falam muito, se comunicam muito, porque o calendário é muito pesado, né? Como eu falei agora, o time é muito unido. Então um vai se falar com o outro, um vai ajudar o outro. São muitas competições, né? Muitos jogos. Então, uma ou outra, você vai ter que fazer outra posição, né? E tem que estar preparado para isso. Tanto eu como meus companheiros trabalham, se dedicam para dar seu melhor em qualquer posição. E, como você falou agora, eu tenho uma frequência aí de entrando nos jogos, importante, entrando bem. Mas também meus companheiros estão entrando bem, então, como eu falei, deixar isso aí pro treinador. Falar um pouquinho do seu, desculpa, falar um pouquinho do seu gol. Se você estava ansioso para marcar esse gol e a sua percepção no lance ali, porque você deu um drible na área pequena, um drible muito difícil, foi uma jogada até de futsal, a gente vê ali, você usou sua habilidade que você tinha do futsal, como é que foi a percepção do lance? Eu acho que a gente sempre está ansioso por fazer um gol, né? Mas todo mundo quer fazer um gol, né? É bem importante para o jogador, para o time. Como você falou, é um drible de futsal mesmo, puro. E não só aqui nos treinos eu faço. O jogo passado eu tive uma oportunidade que era para ter driblado, mas chutei, infelizmente não entrou. E eu falei que no próximo ia driblar e driblei e saiu o gol. Mas você chegou há pouco tempo no Palmeiras, né? E a gente vê o time muito ajeitado, né? Entra jogador, sai jogador. Quanto tempo você demorou para poder pegar realmente essa formação? Ou você ainda está pegando? Você já consegue entender tudo que o Abel passou? Já deu para captar tudo? Como que está essa situação? Até agora eu estou da melhor forma me adaptando, o time me ajudou muito, meus companheiros, desde o primeiro dia, desde o primeiro jogo que eu joguei, acho que deu para ver que eu cheguei e me adaptei bem, mas está faltando coisas, é normal ajustar as coisas nos treinos, nos próximos jogos e ir para frente. De placar de 3-0 no mata-mata. Qual o sentimento que vocês saem daqui? É de uma classificação encaminhada ou é de só metade do jogo resolvido e 3 é uma vantagem que não dá para levar em conta? Não, como eu falei, uma vantagem muito importante para nós, mas isso aí não quer dizer que a gente vai baixar os braços lá para ir jogar lá na Fortaleza. A gente vai dar nosso melhor sempre, como sempre estamos jogando nesses últimos jogos, e isso aí não vai ser diferente. Uma vantagem muito importante, como você falou, mas a gente vai lá dar nosso máximo para sair com outra vitória, se Deus quiser. Só uma curiosidade, por que dessa tatuagem aí? O que significa essa tatuagem? Seja bravo. Não. Tatuagem significa seja corajoso. Já passei por muitas coisas na minha vida. Eu tenho como uma pessoa muito especial para mim essa tatuagem. E essa tatuagem me ajuda, sabe, quando eu estou passando por momentos difíceis. Eu olho para essa tatuagem, eu vejo e sei que eu sou uma pessoa corajosa. Fala um pouquinho dessa história então, dessa tatuagem, momentos difíceis. Qual foi o momento que você fez, a pessoa que te lembra? Não, momento difícil que eu falei, lesão, né? Que eu tive uma lesão muito difícil para mim, uma lesão que nenhuma pessoa que passar, não sou jogador, nenhuma pessoa. E aí eu fiz essa tatuagem, seja corajoso, que eu sabia que ia dar a volta por cima. Ah, bonitinho! Jogando assim, colocou o coração dele ali, né? O sentimento dele para falar. Gostei também da pergunta do Vinícius Nicoletti, ele falando sobre isso. Seja corajoso. O jogador de futebol, ele tem que ser isso o tempo todo. Todos os atletas precisam ser corajosos o tempo inteiro. A gente, na nossa vida, precisa ser corajoso em muitos momentos, né? Mas gostei. É um menino que tende a enfrentar muitas dificuldades, muita gente em cima falando, mas pelo menos chega no Palmeiras com essa torcida imensa e feliz da vida, comemorando e encaixado nessa equipe. Richard Rios hoje foi uma boa surpresa também, Dom. E assim, eu não sei o que me surpreende mais. Eu sei que ele veio para o Brasil muito jovem, para a base do Flamengo.
Mas ainda assim, o português dele ou a adaptação rápida ao Palmeiras, que o português dele é impecável. Ele é formado no Flamengo, então E assim, quase você mal percebe o sotaque, é impressionante. E a bola que ele tá jogando, estreia logo quando ele teve no Bolívar, lá aquele jogo que ele entra já numa situação difícil, o Palmeiras um tanto quanto modificado por causa do final do Paulista, já proporciona um lance de expulsão do jogador adversário, já cria um lance perigoso. Muita gente pensava, talvez venha para ser o cara que pode compensar um pouco o Danilo, que nada. O cara que se projeta área a área, pisando na área, inclusive hoje, tá aí a prova. Mas é um cara de grande qualidade, que entrega muito no meio de campo e de versatilidade. Nesse time do Palmeiras, como a gente estava falando. O Rony pode ser o centroavante, pode jogar com ele mais recuado por o Endrick ou o Flaco Lopes. O Veiga, que já jogou no lado, joga centralizado. O menino que pode jogar um pouco mais recuado ou mais avançado. O próprio Zé Rafael fazendo mais a base de meio de campo nessa temporada. Enfim, é um time que o Abel vai mudando e sempre encontra soluções. E o Richard Rios chega nesse contexto. É muito importante, né? Porque a gente pode até comparar a situação do Corinthians. Está se vendo forçado a colocar muitos jovens jogadores numa situação que não é adequada. O Palmeiras não passa por isso. Chega jogador, reforço, quem vem da base, pode colocar de forma mais cautelosa, que os resultados permitem uma segurança maior. E o Richard Rios nem precisou disso, já chegou jogando e jogando fácil. Pois é, e quando ele perguntado do placar, eu pensei que ia falar, olha, 3-0 é um placar perigoso, mas que nada. 3-0 é uma vantagem muito boa, e foi isso que ele disse. Vamos voltar lá para a zona mista do Allianz Parque, o Mike está falando. O Mike, falar dessa vitória aí, o Fortaleza vem de 13 jogos sem perder, um time que está muito tempo com o mesmo técnico, né? Adversário que todo mundo considera difícil de jogar, e o Palmeiras conseguiu se impor. Por que você acha que isso aconteceu aqui no Allianz Parque? Vocês conseguem essa sequência tão boa de vitórias aí, jogando em casa? Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, né? E o professor Abel, junto com todo o elenco, né? Estudamos bastante a equipe deles, tem jogadores de muita qualidade ali na frente. E graças a Deus conseguimos marcar bem. E o nosso ataque é muito forte. Dentro de casa, jogar assim contra o Palmeiras aqui, todos sabem que é muito difícil. Então, graças a Deus, conseguimos fazer um bom resultado. Sabemos que tem mais um jogo, né? Vai ser um jogo muito difícil lá em Fortaleza. É um clima muito diferente. Eles impõem um ritmo muito forte lá. Mas vamos ir lá para conseguir fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair com a classificação. Mike, sem dúvida, um jogo de volta é sempre uma decisão, independentemente do placar da ida. Mas contra o Fortaleza tem uma questão diferente, que é o gramado do Castelão. É um gramado que geralmente prejudica muitas equipes que querem jogar com a bola mais no chão, de maneira terrestre e acelerando o jogo, bem ao estilo do Palmeiras. Vocês calcularam isso quando caiu o primeiro jogo aqui no Allianz Parque e disseram: precisamos fazer um bom resultado, um bom placar, muito também porque lá vai ser difícil colocar o estilo de jogo do Palmeiras em campo? Então, se eu falar que não, eu estou mentindo, porque o primeiro jogo em casa sempre é bom, né? Fazer um bom resultado. Então, sabemos que lá é um jogo muito difícil por conta disso tudo, por causa do gramado, da temperatura, de tudo. E aqui, graças a Deus, conseguimos fazer, né? 3 gols é um bom resultado, sabemos que é um bom resultado, mas como eu disse, não podemos sentar em cima desse placar, porque é um jogo muito perigoso. Lá é um time, lá eles impõem muito bem o ritmo dentro de casa, junto com a torcida, mas vamos ir lá para, se Deus quiser, sair com a classificação. Mike, pensando que esse foi o jogo que encerrou uma sequência de 3 jogos em casa, e agora o próximo jogo contra o Fortaleza vai encerrar uma sequência de 4 jogos fora. O que isso está sendo trabalhado entre vocês? Porque essa sequência de viagem não é só desgastante a viagem em si, porque desgasta, sobe, desce de avião, um saco, a gente sabe, mas também de ficar tanto tempo longe de casa. Também tem um aspecto psicológico, a chatice, estar longe da família, tem tudo isso que conta. Como é que vocês já estão trabalhando isso para essa sequência de jogos? Não tem como trabalhar isso, né? Sabemos que vai ser muito desgastante, sabemos também que o calendário, né, está muito apertado, mas não tem jeito. O negócio é recuperar, como eu disse, sair daqui, descansar, recuperar bem, porque é jogo atrás de jogo. Então temos que estar bem para não acontecer uma lesão, né? E sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá na Vila também. Não temos que pensar agora no Fortaleza, porque é um jogo que está longe, né? Então é pensar agora, virar a chavinha, pensar aí no Fortaleza, que é o Campeonato Brasileiro, e nós queremos manter lá em cima da tabela.
Agora, 2 Palmeiras em Fortaleza. Tá aí, então, o Mike Zonamista está falando sobre a partida. Vamos falar sobre o Dudu? O que vocês acharam do Dudu? Inclusive, é o Richard Rios, ele entra no lugar do Dudu, né? O que vocês acharam do Dudu hoje? É aquele jogador que não aparece tanto, Elton, mas ele é essencial também para essa equipe? Engraçado, né? O Dudu eu acho. não aparece tanto, é impressionante falar isso. Mas, assim, realmente, né? Pelo que a gente estava acostumado, é isso hoje. O Dudu, ele sempre foi esse líder técnico sem ser o cara que, digamos, exuberante. E não entendam mal a palavra exuberante, né? A gente fala do jogador que cumpre bem o seu papel, mas que não é o jogador da fantasia, né? Que se torna o cara, a referência, principalmente para quem analisa o jogo de fora, né? Para o torcedor do Palmeiras, isso é indiscutível. Do ponto de vista coletivo, também ninguém tem o que falar do Dudu. É um jogador que consegue fazer várias funções do campo, e eu acho que isso ele amadureceu bastante, Marcelo, que é um jogador que passou a entender que o jogo coletivo potencializa o seu individual. E isso, para o Palmeiras, foi excelente e para o Dudu também. Ele passa a ser um jogador muito regular, depois que entende que ele, contribuindo para o jogo coletivo, ele vai se tornar uma das referências, e é uma das referências do Palmeiras nos últimos anos. Tá jogando de novo, né, do lado esquerdo do ataque. Foi utilizado muito pelo lado direito, quando o Rony jogava por ali, pelo lado esquerdo, e o Endrick ia atuando centralizado, ou um centroavante, enfim, um Flaco Lopes, muitos outros que já jogaram naquela posição nas últimas temporadas. Mas ainda consigo ver o Dudu fundamental para esse sistema do Palmeiras, por mais que não apareça fazendo gols, vez por outra ali acaba perdendo algumas oportunidades, mas é um jogador que, sem a bola, consegue de novo ser um jogador que ajuda muito na marcação. Sim. E contribui demais para abrir espaços. E muitas vezes ele não é o cara da assistência, mas é do penúltimo passe. Vamos ouvir o professor aí, o Abel Ferreira. Vamos, Elton, professor Abel Ferreira. A participação especial que tem o Zé Rafael, do equilíbrio que ele traz para esse meio campo, que é um time completamente diferente quando ele não está em campo, né? Sim, custa-me, já vos disse, falar de forma individual de um jogador só, mas posso o fazer porque ele merece isso, porque realmente foi um jogador que deixou de ser um 8-10 que fazia golos para ser um 5, onde o ego dele, ele deixou de em casa e veio servir o Palmeiras na posição que o Palmeiras precisava, e por isso a grandeza do homem que ele é, do jogador que ele é, e nos ajuda muito. É verdade que é um jogador diferente do Fabinho. O Fabinho é um jogador que me pausa o jogo, consegue passar bem, mas em termos de agressividade defensiva e de conhecimento de jogo vai melhorar seguramente pela idade que ele tem, porque faz parte, todos nós, é assim, quando somos mais jovens. E o Zé dá-nos uma coisa que sempre deu, que é ele chega para recuperar a bola, ele é um jogador intenso e nos ajuda muito aquilo que é a nossa dinâmica coletiva e fazer uma análise à equipa, falar disso, falar de um jogo coletivo muito consistente da nossa equipa, onde todos atacaram e todos defenderam. Gostei muito da nossa reação pós-perda, foi o que eu mais gostei da nossa equipa, sobretudo os homens da frente, do Dudu, que se esforçou para isso. Ele sabe que nós cobramos isso dele, o Rony a mesma coisa, a recomposição, o Tabata, o Veiga, que são aqueles homens que têm características mais ofensivas, mas que têm que entender que é preciso participar nas tarefas defensivas, e na nossa defesa, sobretudo na primeira fase de construção, o Gomes, o Luá, o Menino, o Zé e o próprio Mike, poder fazer chegar a bola a esses jogadores em condições para poder fazer golo, e hoje fizemos 3 golos, podemos ter feito mais 1 ou 2, podemos ter sofrido mais 1 ou 2, o nosso adversário também criou oportunidades para poder fazer golo, mas acho que foi uma vitória justa e consistente da melhor equipa hoje. Boa noite, Abel, tudo bom? Pedro Cunha. Você fala sobre a atuação coletiva do grupo, né? E hoje o Palmeiras, em 17 minutos, construiu boa vantagem, abriu 2-0. Queria que você fizesse uma análise sobre esses primeiros minutos do Palmeiras, sobre essa pressão inicial, e queria saber se vocês esperavam um início de jogo tão avassalador como foi o de hoje.
É para isso que a gente treina, é para isso que a gente joga, nós temos essa intenção, já que o Bragantino foi igual. Como te disse, no Bragantino estamos 22 vezes, apenas conseguimos fazer um golo, mas o futebol é assim. Essa é a nossa intenção, entrar forte no jogo. Tínhamos uma intenção para o jogo de hoje, fazer um bom resultado. Estamos na primeira parte da eliminatória, vamos agora preparar o próximo jogo, que já daqui a 3 dias, não é? Temos 2 dias para recuperar, 3 dias, e este mês vai ser assim. Mas como te disse, a primeira parte desta eliminatória consistente, conseguida, vamos esperar pela segunda. Abel, boa noite. Hoje o Palmeiras enfrentou o melhor ataque do futebol brasileiro, Fortaleza já com 76 gols, e o Palmeiras conseguiu impedir que o Fortaleza aumentasse esses números na temporada e construiu essa vantagem de 3-0. Queria que você falasse a respeito do treino de segunda-feira, onde o Palmeiras fez um trabalho de posse de bola, como isso se refletiu no jogo de hoje, já que no jogo contra o Bragantino a gente viu em alguns momentos o Dudu pegando uma bola contra 4, 5 adversários, o Rony contra 4, 5 adversários, e o Palmeiras demorando para sair. Como que esse treino se refletiu no jogo de hoje para que o Palmeiras hoje conseguisse controlar mais a posse de bola e construir essa boa vantagem e segurar também o ataque adversário? Nós preparamos este treino ou este jogo na segunda, não, foi na terça. Fizemos na segunda-feira trabalhamos o nosso jogo, a nossa forma de jogar, não foi nada específico para este jogo. O que fizemos de específico para este jogo foi hoje de manhã e ontem, no treino de ontem. Nós procuramos fazer ter sempre um plano, ter sempre uma estratégia para cada jogo, dentro da nossa forma de atacar e da nossa forma de defender. Há jogos que vão correr bem, como foi hoje. Como te disse, rematámos menos vezes e conseguimos fazer mais golos. A eficácia no futebol, para mim, é um elemento determinante, e ela faz diferença. E hoje, felizmente, criamos, fizemos, podíamos ter feito mais, também podíamos ter sofrido, porque nós não conheço equipa nenhuma no mundo que não conceda chances ao adversário. Mas acho, como te disse ao teu colega, acho que foi uma vitória justa. É verdade que a posse de bola, eu não gosto muito da posse de bola, nem utilizo esse termo nos meus treinos. Aqui não há posse, há sempre intenção. Eu não faço posse pela posse, para estar ali, a não ser que seja para treinar a técnica de passe, ou seja, sob pressão. É tu teres 5 contra 5 ou 8 contra 8, sim. Para treinar a decisão sob pressão, sim. Mas posse eu não faço, uso uma ferramenta que se chama circulação da bola. Isso nós usamos, é uma ferramenta que temos, que é a circulação de bola. Se ela for rápida, se for com intencionalidade, para chegar o mais rápido possível ao golo e poder fazer golos. Mas o que nós preparamos o jogo foi na terça. Não, terça foi quando? Foi ontem e hoje de manhã. Foi quando preparamos o jogo. Na segunda, não. Abel, Felipe Leite, Gazeta Esportiva. Primeiro, parabéns pela vitória, 3-0 dominante. Queria te perguntar sobre o Bruno Tabata. Antes do jogo começar, você falou, sim, o Tabata vai jogar, o futebol é isso, é o arroz com feijão muito bem feito. O meu. Sim, a sua. E você disse isso e, enfim, eu queria até que você explicasse a opção pelo Bruno para começar o jogo no lugar do Arthur, né, que não pode jogar na Copa do Brasil por conta de já ter defendido o Bragantino. E até ele chega, faz o segundo gol da partida, consegue, como o colega falou ali, ajudar o Palmeiras a construir essa boa vantagem no começo do jogo. Então, só para explicar a opção tática pelo Bruno e a tua avaliação na partida. Obrigado. Não, olha, o Bruno foi um jogador que chegou, já vos falei da adaptação dele ao contexto, da adaptação dele à exigência dos jogos, da adaptação dele a jogar 3 em 3 dias. Demorou um bocadinho mais. No momento em que ele estava a recuperar a confiança, inclusive também a confiança dos torcedores, de um grande jogo que fez, acabou por se magoar, ficou de fora, um bom tempo de fora. Quando está a voltar tem uma recaída, porque ele teve uma recaída na perna, mas é um jogador que nós contamos para aquela posição, não só para aquela, mas para aquela posição. Já tinha entrado estes 2 últimos jogos, já por precaver que o Arthur não ia jogar este jogo, já sabia que o Arthur não ia jogar este jogo, sabendo que o Giovanni estava na seleção. Há coisas que são muito naturais, por isso eu disse que no início perguntaram-me, não era preciso ser um mago para perceber que era ele que ia jogar, por isso eu falei que eu gosto muito de arroz com feijão, e tão bem feito, com o tempero certo, é uma maravilha, e eu gosto muito.
Abel aqui? Tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito. Abel aqui, boa noite. O Alex, campeão da Libertadores com o Palmeiras, ídolo, teve recentemente na academia de futebol e deu uma declaração dizendo que o Palmeiras está acima da média em todos os setores dentro do clube, no futebol brasileiro. Até em cima disso, pela regularidade que a sua equipe vem fazendo nos últimos anos, o seu trabalho, no seu pensamento, qual forma que você tem que ter o maior cuidado para não perder o ambiente e também o rumo do seu trabalho? O segredo da base de tudo é a relação com as pessoas. É isso que eu faço. O resto é... Eu quando cheguei o clube já tinha tudo. Eu não fiz nada no clube. Trouxe a minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar e o clube já tinha todas as estruturas que tem dentro do clube, já as tinha. Eu só peguei no puzzle, as peças estavam espalhadas e juntei o puzzle. Comecei a fazer o puzzle, comecei a fazer a fotografia. Onde para mim essa fotografia, o que se vê, foi aquilo que ou melhor, que se sente e que não se vê, foi aquilo que o Luá explicou. E para mim se resume à base de tudo, que é o relacionamento e o respeito que tens que ter com as pessoas que trabalham contigo. Para mim esse é o segredo. O resto, o conhecimento está nas vossas mãos, está aí a um clique das vossas mãos. Boa noite, Abel. Prazer, sou Matheus Pinheiro, da Rádio Itatiaia. E eu gostaria de falar, até puxando um gancho justamente do que você acabou de falar sobre a estrutura do Palmeiras, que justamente no profissional, com você no comando, casou muito bem com a primeira em muito tempo, grande geração de jogadores formados na base do Palmeiras. Hoje a gente viu o Luiz Guilherme entrando, aplicando ali uma sequência de 2 chapéus, jogando bastante. Qual é a dificuldade em relação a ter uma geração tão campeã no Sub-20, uma geração tão campeã no Sub-17, e eles terem que lidar com essa minutagem baixa no profissional, ou pelo menos alguns deles baixa em relação, claro, ao Sub-20? Quais são os próximos jogadores que você pode pelo menos contar para a gente que devem ter um espaço aí nessa sequência de jogos pesadas do Palmeiras e essa relação aí com os jovens no elenco profissional? Eu hoje dei por mim, estava a olhar para a 11 que entrou, e estava a olhar para os que tinha no banco. Eu disse, eia, só o Lomba e o Breno, o resto é tudo moleque. É acreditar neles, é arriscar. É isso que nós fazemos e tive sorte. Tive sorte porque o treinador do Sub-20 é fantástico, porque o João é fantástico, porque o Presidente lhe dá a liberdade para poder contratar jogadores. E temos tido sorte, é isso que eu te posso dizer. Se for preciso é ter coragem para os meter, porque eles já estavam cá todos, não é? E nos outros anos também, e há anos atrás também. Isto é um trabalho que deve ter, eu não sei, mas 5, 6 anos, não é? Portanto, quando a gente sabe o que quer e cria objetivos na nossa vida, o problema é quando tu andas na tua vida como um barco que está no meio do mar, sem vela, sem rumo, não é? Para onde é que vai a onda? Vai para a direita, vai para a direita, vai para a esquerda. Eu, na minha vida, eu procuro dizer aos meus jogadores, nós devemos ter, e acho, por isso é que eu gosto de escolher para onde vou, gosto de perceber, sim, querem, mas o que é que vocês querem? Não é? Qual é o projeto que nós temos? E o projeto muitas vezes vale só se tiver resultados. E felizmente aqui tive os 3 melhores presidentes enquanto treinador aqui. Um foi o do Braga, que me ensinou muito, um presidente completamente diferente, uma mentalidade diferente, que me ensinou muito. E percebi depois com o Gagliotti e com a Leila a dimensão que um clube pode ter quando o seu líder sabe aquilo que quer, independentemente do barulho que se faz fora. Porque durante este percurso há sempre tempestades, não é? Eu todos os dias, quando abro a janela da minha casa, umas vezes está um sol absolutamente extraordinário, outras vezes está chuva, outras vezes as nuvens estão à minha frente, e nós, cada dia é um novo dia e numa nova oportunidade para nos desafiarmos. E como disse, tive muita sorte com as pessoas que lideram este clube, que para além de ter mentes brilhantes, são pessoas extraordinárias que sabem aquilo que querem e que triunfam não só no lado profissional, mas também nas suas vidas particulares. E isso não foi eu que os escolhi, foram os sócios do Avante e do Palmeiras que os escolheram, e eu deu sorte a ter essa estrutura que me ajuda muito.
Oi, Abel. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira, o maior e melhor chefe de arroz com feijão que você já viu nesse país. Impressionante como faz o básico bem direitinho. Tem que ser bem feito, como ele falou. A gente sabe... Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.